Utilidade pública. Diletos senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero nesse vídeo explicar para vocês por que está crescendo tanto canais que falam de comportamento, de conservadorismo, estão falando de Red Pill, de MGTOW, só que conduzido por mulheres, exclusivamente por mulheres. Por que esses canais têm crescido? E veja, não necessariamente falam coisas erradas, pelo contrário. As mulheres conseguem reproduzir aquilo que elas aprenderam. Todo esse conteúdo masculinista, ele vem de homens que provaram, não só racionalmente, mas provaram na pele o que o feminismo causou na sociedade. Esses caras têm empirismo, entendeu? Eles mostraram a realidade crua, como ela é. Mas, apesar do conhecimento vir do masculino, as mulheres sempre tiveram a capacidade de reproduzir aquilo que elas aprendem dos homens. Inclusive, esse era o motivo pelo qual, antigamente, as mulheres mais velhas ensinavam as mulheres mais jovens. O homem demonstrava o exemplo dentro de casa do que deveria ser ensinado, e as mulheres conseguiam replicar aquilo com facilidade. Ó, na nossa família é assim. Ó, esse comportamento é assado. Vai e reproduza. Aí a mulher ia com toda a sua artimanha, sua ardilosidade, sua perspicácia e reproduzia de maneira eficiente aquele conhecimento que veio do masculino. Então, esses canais, eles têm falado coisas certas. Coisas, inclusive, mais corretas do que alguns canais conduzidos por homens. Como, por exemplo, os PUAs, que ensinam os homens a arte da sedução, como encontrar a mulher exceção, como se casar com uma mulher honrada, quando na verdade eles estão ensinando o cara como se despir da sua masculinidade, como abrir mão da sua honra, da sua dignidade, da sua palavra, dos seus princípios, para atender às demandas da medusa do feminino. Esses canais, conduzidos por mulheres, têm falado coisas muito melhores do que canais PUAs. E aí você deve se perguntar, mas por que elas estão fazendo isso? A essa hora do jogo? Segundo tempo da prorrogação? Os últimos 3 minutos do Ocidente, e elas resolveram agora salvar por que elas têm feito isso. Eu vou lhes responder o motivo disso neste vídeo, mas eu preciso deixar essa pergunta no ar um pouco. A gente vai voltar nela no final, eu prometo para vocês. Mas eu preciso antes explicar como funciona a mulher relacionada com a emoção. Por que ser mulher, existir como mulher, só faz sentido se for atrelado e relacionado à jornada de emoção. Veja, o primeiro ponto que eu trago é com relação a guerras. Guerras não foram e não são um evento passageiro. Ah, teve uma guerra em 1438. Não. A gente está aqui praticamente em 2030 com guerras. O ser humano, desde que se entende por humanidade, ele disputa recursos escassos. E isso sempre vai gerar guerras. Algumas mais violentas, outras menos, mas sempre vai gerar guerras. As sociedades que prosperaram e expandiram em território e poder, elas simplesmente venciam essas guerras. E a mulher nunca foi pro fronte de batalha, né? Ah, eu vou colecionar escalpos aqui. Eu vou dar-lhe uma talagada na traqueia aqui, eu vou arrancar a cabeça de 2.
Mulher nunca pensou isso. Ela sempre ficou no segundo plano. Ela sempre ficou na observação do que vai acontecer. Então, se, porventura, os seus homens ganhassem as guerras, aí é muita emoção, entendeu? É é ouro, é prata, é mirra, são, o que era chamado de despojos de guerra, né. Então as mulheres aproveitavam daquele despojo das outras nações. Eram, vacas, eram cordeiros, eram tecidos, eram metais, né. Aquilo era uma emoção do cacete que simplesmente caía no colo da mulher. E se perdesse, a mesma coisa, tanto faz para a mulher. Claro que ela gostaria que ganhasse, mas se perdesse, é emoção do mesmo jeito. Lembra lá quando os soviéticos na Segunda Guerra, dominaram e invadiram a Alemanha? O que que aquelas mulheres da Alemanha tiveram que passar? Alguns comentam que talvez esse foi o maior estupro coletivo de mulheres da humanidade, esse evento. Elas perderam a guerra, mas elas tiveram que se submeter especialmente às suas emoções. Emoções tanto para o bem, tanto para o mal, isto não importa tanto, contanto que ela seja condicionada a esse comportamento. A mulher, entendam, ao longo da história, ela sempre foi colocada em situações de intensa emoção. Citando, por exemplo, os povos nômades: "Ah, mulher, arruma tuas coisas aí que agora a gente está indo para outra nação. Agora nós vamos para o sul, agora nós vamos para o norte. Não, agora nós vamos subir a montanha", entendeu? A mulher simplesmente sentia aquela emoção. Fazer uma analogia para vocês entenderem, é igual quando a gente era pequeno, a gente era criança, vamos lá, 5, 6 aninhos. Teu pai falava o seguinte: "Se arruma que nós vamos viajar". Tu falava o quê para o teu pai? "Mas pai, nós temos dinheiro para viajar?". "Escuta pai, tu arrumou o motor do carro? Tu trocou os pneus do carro que estavam careca pai? Escuta pai, nós vamos ficar quantos dias lá? Como é que você vai fazer no teu trabalho? Você já falou com o teu chefe? Você quando era criança você fazia tudo isso?". Não fazia nada. Teu pai tinha que falar: "Escuta, foi no banheiro fazer xixi? Quer dizer, tu não lembrou nem de urinar". De tanta emoção, você simplesmente é condicionado, você foi. Você não perguntou absolutamente nada, você simplesmente viajou e foi sentir a emoção da viagem. Quando a mulher passou por guerras, sejam elas vitoriosas ou fracassadas, ela estava condicionada às emoções. Quando o seu clã familiar tinha que trocar as regiões como nômade dentro da face da terra, ela simplesmente foi condicionada a essas emoções. Então essa foi a primeira questão que eu queria explicar para vocês, que é a questão antropológica, do porquê a mulher precisa sentir emoções. É porque ela sempre foi condicionada a isso. A segunda questão que eu trago do porquê elas precisam sentir as emoções é a questão biológica. As mulheres têm menos força, menos capacidade física do que os homens. E hoje nós sabemos que naturalmente elas são menos inclinadas às profissões de engenharias, matemática, tecnologia, ou seja, profissões que tratam causas e não consequência, profissões de avanço tecnológico, profissões que geram bem-estar. As mulheres não são naturalmente dadas a essas profissões. Então, nessa condição biológica, para que a mulher exista, ela precisa se refutar diariamente. O homem não precisa fazer isso, a não ser que ele esteja, claro, no polo emocional, no polo feminino. Tu pega um cara forte, parrudo mesmo, shape legal, preparo de artes marciais e coisa e tal.
Aí chega um magrelinho pra ele ali, um esqueleto de frango, e fala: "Bichão, se prepara que eu vou te lamber na porrada agora". Que você faz? Você dá uma risada, você fala: tá bom, beleza cara, tu me bate". "Ô, tô com medo de você hein cara, desculpa viu, desculpa por qualquer coisa". Então, você ignora isso, porque você sabe que a força tá com você, você não precisa se provar. E com relação à inteligência, é a mesma coisa, né. Uma pessoa muito ignorante fala: "Ah, eu quero debater com você, vou te arrebentar nas ideias e coisa e tal". Você fala: "Não vou". "Ah, então eu ganhei o debate", você fala: "Ganhou, tu ganhou o debate. Você é o brabo, cara, você é o inteligente". "Ah, então você é burro", você fala: "Sou burro, tranquilo". Ou não responde nada, porque tu não precisa provar nada para essa formiga, né. Já fazendo um disclaimer aí, o pessoal já vai falar aí: "Ah, mas você já debateu com os cara, eh, burro". Primeiro que eu sou porradeiro, a galera já me conhece. Quem quiser vir para o debate, venha. Mas o motivo que me leva a isso é que eu não tô falando e debatendo com aquela pessoa em específico. Eu tô debatendo com dezenas e centenas de pessoas que têm a mesma opinião daquela pessoa. Eu não tô falando para convencer aquela pessoa que eu tô debatendo. Eu tô refutando um grupo e essa informação é disseminada a muitos terceiros, terceiros que às vezes não têm uma opinião formada sobre o tema. É para isso que eu entro nesses debates, nesses fronts. Mas veja, uma pessoa muito sábia, ela não precisa ficar se provando. Então a questão biológica da busca da emoção da mulher é isso, é se provar forte, é se provar inteligente. Vocês percebem como as mulheres têm necessidade latente de buscar isso toda hora. Eu fui melhor no trabalho, a minha ideia foi melhor, eu consegui fazer tal coisa, eu consegui subir na casa, eu consegui limpar a calha, eu consegui fazer a marcenaria. Então, essa questão de se provar útil ou de não se provar inútil é uma questão biológica que gera ou condiciona a mulher pela busca de emoção. A outra questão que eu trago dessa busca desenfreada por emoções é a questão civilizatória. Como é que era antigamente suprida essa busca, essa jornada de emoção da mulher? Você tinha ali o flerte, eh, desse flerte poderia ou não nascer um namoro, causava uma emoção diferente na mulher, no homem também, mas nunca foi o objetivo fim, né. Depois tinha ali o noivado, tinha o casamento, aí vinham filhos. Só fazendo um paralelo aqui, a minha avó paterna, não sei se vocês sabem, isso é verdade, ela teve 16 filhos. Então a mulher antiga, ela tinha muitos, muitos filhos. Depois ela ia enfrentar a velhice, a senilidade, a morte. Para tempos antigos, eu diria até que, antes da internet, pré-internet, esse conjunto de flerte, namoro, noivado, casamento, filhos e morte, velhice e morte, era suficiente para suprir essa jornada de emoção da mulher. No entanto, na sociedade moderna, esse fluxo de informações ele aumentou demais, assim, fora de padrões. E aquele padrão antigo não era mais satisfatório, a tal ponto que no flerte a mulher teve que colocar o quê? O funk. Não dá para colocar só aquele flerte de olhar um para o outro, de desviar o olhar. Vamos colocar o funk, vamos colocar a dança, dança das cadeiras, né, a dança das bexigas, sei lá o nome desses funks que tem aí, entendeu? Ah, agora nós temos o namoro, mas não vamos namorar com um só, namorar com 2, com 3, com 4, entendeu? Para ver qual é o homem que daí enfim eu vou casar. Porque só o namoro não traz mais emoção pra mulher. O noivado, mas espera aí, o noivado é o quê? Mas você vai me levar pra onde no noivado? Você vai me levar pra Europa? Você vai comprar o quê no noivado se a gente vai casar? Você já comprou a casa própria? O carro?
a viagem, o anel de brilhantes, sei lá o quê. O casamento. Olha o que que a mulher transformou o casamento. Uma ferramenta utilitária. Os filhos, moeda de troca, alienações parentais, aquele inferno, né. Então assim, o fluxo de informações pós-internet, ele tirou esse padrão que dava satisfação para a mulher antigamente. Agora, para conseguir as mesmas emoções, ela tem que fazer muito mais. Quer dizer, o cérebro já está totalmente estourado, né. Por que que eu falei tudo isso? Para que fique claro para os senhores, essa é a conclusão dos 3 pontos, mas ainda não é a resposta que eu iniciei o vídeo. Por questão antropológica, biológica, civilizatória, a mulher precisa, carece de emoção, simplesmente porque ela foi condicionada durante toda a sua vida exatamente a isso. Imaginem vocês que nós sentamos numa mesa de negociação com o feminismo nesse momento, tá? Os homens, sentaram numa mesa redonda grande e os homens falaram o seguinte: "Escuta, eh, o feminismo tá nos causando muito problema, vamos resolver isso agora. Eu quero que vocês escrevam aqui num papel exatamente tudo o que vocês querem dos homens, tudo o que vocês querem, a forma como vocês querem essa sociedade". E elas começam a falar ali: "Ah, nós queremos os cargos principais dos juízes, nós queremos que todas as deputadas sejam mulheres, que todas as senadoras sejam mulheres, nós queremos, que o salário de homens e mulheres venham exclusivamente para nós e nós que vamos determinar como é que vai gastar isso", entendeu? Nós queremos, dias exclusivos para nós, para mercado, para parque. Ó, sei lá, aí tu coloca o lúdico feminino aí, elas colocam lá 100 coisas que elas gostariam que o feminismo conquistasse. E daí os homens naquele exato momento eles falam assim: "Pois então será dado, tá? Vocês podem pedir o que você quiser, o que vocês quiserem, mas quando a gente sair dessa reunião, vocês não podem pedir mais nada, tá?" E elas falam: "Então tá bom, dá tudo isso pra gente aí que o feminismo para". Aí nunca mais o feminismo vai, conseguir mais nada. Meus amigos, algum dos senhores tem dúvida que nós iríamos sair dessa sala de reunião, dessa sala de negociação, e elas estariam insatisfeitas? Quem tem dúvidas? Eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, porque elas não estão atrás do fim. É isso que vocês precisam entender. É por isso que eu comecei a fala falando sobre a necessidade das emoções. A mulher não está atrás do objetivo final, ela está atrás da jornada, da busca pelas emoções. Não é o objetivo final. É por isso que eu lembro que quando eu viajava, entendeu? Aquela viagem que foi feita com esforço. Puxa, consegui ir lá para tal lugar, fui naquele restaurante lá que ela tanto queria, eh, conseguimos visitar aquele museu, seja lá o que for, entendeu? Na volta da viagem, quando a gente estava dentro do carro, dentro do avião, voltando da viagem, tu olha para o lado e a mulher tá com uma cara de bunda. Você fala: "Mas fucking maldito, o que que tá acontecendo aqui? A gente acabou de fazer uma viagem incrível. Por que que ela tá com essa cara de bunda?" E qual que é a resposta, senhores? Não é o objetivo final, é a jornada que importa para a mulher. Ela já está planejando a próxima viagem. Tudo bem, essa nós fizemos, mas e a próxima? Mas e final de semana que vem? Mas e ano que vem? E agora o que que vai acontecer? Vocês entendem? Então se nós dessemos, sentássemos nessa mesa de negociação, entendeu? Elas criariam novos problemas do mesmo jeito, do mesmo jeito. É por isso que eu digo inclusive o seguinte: imagine hipoteticamente que a Lei Maria da Penha caiu, tá? Quem que vai fazer com que a Lei Maria da Penha caia? A mulher. Por quê? Porque para a mulher isso é como ter que conquistar de novo.
entendeu? É como dar um reset, é como reiniciar. Para a mulher é muito importante isso, porque é a jornada por emoção. Ah, caiu a Lei Maria da Penha, agora a gente precisa da lei, Joana d'Arc. Vamos fazer a lei Joana d'Arc, mais reformada, melhor e coisa e tal. Foda-se a lei, elas não estão preocupadas com a lei, elas estão preocupadas com a jornada de emoção. É por isso que é tão ineficiente que homens fiquem brigando para cair a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não vai cair por homens. E por que que não? Porque eu já expliquei. Existe uma fenda antropológica, uma necessidade latente do homem por sexo. E ela sempre vai explorar essa fenda utilizando como moeda de troca. Esses deputados, esses senadores, homens que aprovam as leis, eles estão domados, eles estão submissos aos mandos e desmandos das mulheres. Elas utilizaram o sexo como moeda de troca, e isso os deixou numa esfera sensualizada, generalizada, de necessidade de sexo. Alguns dizem que ou os homens pensam com a cabeça de cima ou pensam com a cabeça de baixo. E veja, isso não é só no Congresso que acontece. Nas famílias também. O cara fala: "Amor, vamos fazer um sexo hoje?" Ela fala: "Não, vamos fazer no sábado, só no sábado." Por que que ela faz isso? Porque ela vai conseguir domar este homem durante a semana inteira. Ele vai fazer o que ela quiser na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E se o cara não pisar miudinho, miudinho, no sábado não vai ter sexo. É por isso que as mulheres aprovam as leis que elas quiserem. Foi assim que elas conseguiram o sufrágio feminino. Elas domaram os seus homens em casa, elas mantiveram aquela esfera de tensão, aquela esfera de aflição dentro de casa. Os caras se reuniam e falava: "Cara, minha mulher tá puta." Aí o outro falava: "Cara, minha mulher também tá puta, cara. Ela fez sexo com você?" "Não, ela não fez." "Ah, também não fez sexo comigo." Porque elas estão utilizando a fenda antropológica masculina em favor dos desejos emocionais femininos. Conseguem aprender isso? Então, se um dia a Lei Maria da Penha cair, vai ser porque as mulheres falaram: "Escuta, essa lei aí não tá trazendo mais emoções. Ah, então cancela essa bosta dessa lei e vamos fazer uma nova lei, agora a lei Joana d'Arc", entendeu? Porque não importa o final para as mulheres, importa a jornada. Então veja, as mulheres, elas se tornaram, por esses 3 motivos que eu falei: civilizatório, biológico e antropológico, na prática, cracudas da felicidade. É por isso que nesse canal eu critico tantos homens que ficam falando: "Eu sou mais feliz." "Você é mais feliz?" "Mas quem é mais feliz?" "Ah, mas eu sou feliz casado." "Ah, mas eu sou feliz solteiro." Porque isto é polo feminino, feminino. O homem não está preocupado com a felicidade, ele está preocupado com o objetivo final. Ele está preocupado com o encontro consigo mesmo, aquilo que cracudos da felicidade querem tampar insistentemente. Nós estamos nos perguntando qual é o objetivo da vida, por que estamos aqui, para onde vamos, como vamos resolver a pirâmide de Maslow, como eu vou resolver a base, como que eu vou ter comida, vestimenta, transporte, como que eu vou ter roupas. Beleza, já tenho isso. Como que eu vou ter satisfação filosófica? Como que eu vou empreender? Quer dizer, ele vai preenchendo cada um desses degraus, entendeu? O homem no polo masculino, não é todo homem. Inclusive, hoje em dia, a grande maioria maciça dos homens é polo feminino. Inclusive, fica a dica para vocês aí, para vocês descobrirem se você está se relacionando comercialmente, num negócio com um homem íntegro. Veja se na conversa, em momento algum, ele fala de felicidade. Falou de felicidade, você está com uma fêmea na sua frente.
tá? Porque o homem de verdade, ele está preocupado com um encontro profundo consigo mesmo, tá bom? Então veja, as mulheres, por essas questões, elas são cracudas da felicidade, é o carpe diem, né? Curta a vida todo dia. Inclusive já lemos muita literatura feminista nesse canal aqui, e é padrão, né? Ah, por que que, nós precisamos ser feliz, como que nós vamos ser feliz, e se tiver um flash de cor, cara, seja lá onde for, a gente vai buscar, e se tiver algum tipo de sabor, tem que estar nas minhas papilas gustativas, são literalmente cracudas da felicidade. Elas vivem exclusivamente para isso, para sentir, para viver, é só o empirismo. Elas só têm os 5 sentidos. São praticamente como criaturas errantes na Terra. Elas não têm o encontro profundo consigo mesmo. E quando eu digo elas, eu estou falando do polo feminino. Inclui homens e mulheres. Bando de homem emocionado, cracudo da felicidade aí também, tá? É tudo fêmea. Tá tudo ovulando. Trazendo um exemplo prático para vocês aí, é como o relacionamento daquele jogador do futebol lá. O Kaká deu tudo o que a mulher precisava. E adivinhe qual é a resposta dela? Eu estou morta dentro do casamento. A mulher ter estabilidade financeira, emocional, psicológica, ter um cotidiano bem definido, bem marcado e dividido, é como matar a mulher por dentro. Vocês têm que entender que a estabilidade, o cotidiano, ele causa nojo, causa depressão profunda na mulher. E veja, a mulher não está nem aí com o resultado final. Ela está importando com a jornada de emoções que ela vai sentir. Você veja, as mulheres sabem que o feminismo destruiu o Ocidente. Elas sabem disso. E elas se importam? Não. As mulheres sabem que a taxa de natalidade está lá embaixo, que a civilização não vai conseguir mais se recompor, não tem como mais se recompor. E não tem nem economicamente, ainda que todo mundo virasse animal e falasse: "Eu vou fazer 3 filhos hoje", os 3 filhos morreriam de fome, porque não tem recursos financeiros. O Estado se tornou tão grande que você não vai conseguir alimentar a prole suficiente para repovoar o Brasil, o planeta, entendeu? E elas estão se importando com isso? Foda-se. Importante para elas é que elas estão vivendo as emoções. Ah, se o feminismo tivesse consequências muito boas, excelentes, elas estariam importando com isso? Não, porque não estão nem pensando no produto final, elas estão pensando na trilha, elas estão pensando na jornada, elas estão pensando no caminho. Agora eu volto na primeira pergunta que nós fizemos nesse vídeo: por que os canais conduzido por mulheres que falam sobre relacionamento estão crescendo tanto? E eu vejo inclusive que são, olha que interessante, as mulheres mais velhas. Elas estão vendo que a jornada está acabando. Por que as mulheres estão falando sobre tradicionalismo, sobre comportamento, sobre red pill e sobre MGTOW? Porque elas estão vendo que o feminismo já destruiu tudo e elas precisam retornar ao estado da jornada. Para elas é como você resetar um jogo, entendeu? O feminismo já acabou com o Ocidente da forma como a gente vê, já acabou, entendeu? A próxima sociedade que nós tivermos daqui 50 anos, ela vai ser totalmente diferente dessa em relacionamentos. E para a mulher, foda-se, importante é jogar o jogo. Então, esta é a resposta que vocês estavam esperando. Por que os canais conduzidos por mulheres falando sobre relacionamento estão crescendo tanto e estão falando verdades? Primeiro, porque mulheres são capazes de replicar o conhecimento masculino, e segundo, porque elas estão em busca da jornada e não da conclusão. Se nós dermos a conclusão do feminismo, se nós sentarmos à mesa de negociação e falarmos: eis aqui tudo que vocês querem,
nós acabamos matando todas as mulheres como se conhecem no seu gênero feminino. Então elas voltam a falar de conservadorismo com o grande objetivo de resetar o jogo. Não tem mais para onde o feminismo ir. A sociedade e o Ocidente já acabaram. Então essas mulheres mais velhas, mais experientes, elas falam: meninas, está na hora de resetarmos o jogo. Vamos voltar. Alguns chegam a dizer que elas diriam: o feminismo nunca existiu. Qual é o objetivo de dizerem o feminismo nunca existiu? O significado é: meninas, olhem aqui para mim, clap, 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 né? Palminhas. Precisamos resetar o jogo para jogar novamente. Nós já chegamos na fase final. Se você quiser responder de uma maneira empírica, você poderia dizer: é pelo mesmo motivo que uma menina de menor sobe o morro para transar e ter relações com uma gangue de traficantes. Ela está pensando nas consequências? Se ela vai ser morta ou se ela vai ficar rica? Não. Ela está pensando exclusivamente nas emoções que ela vai sentir. Ela está pensando na jornada. Ela está pensando na trilha. Beleza, senhores? Então é isso. Entendendo um pouquinho mais sobre o profano feminino, eu desejo a todos os senhores que protejam-se, porque ninguém mais fará isso pelos senhores. Um abraço do seu amigo, Construtor Magenta. Tchau, tchau.